e ministério não são a mesma coisa. Antes que você me julgue, eu vou dar uma frase: ninguém é chamado para o ministério. Tem outra: o inferno quer que eu fique no ministério. Pastor, o que é isso? Assista, você vai ser impactado por essa palavra, que vai tocar no seu coração, e o melhor, vai te dar uma nova posição de vida, vai dar um novo foco no seu ministério. Vem comigo, chamado ao ministério. Onde você está? Eu creio que hoje é um dia muito especial para nós e eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Estamos tendo esse privilégio, temos esse trabalho especial. Fiquei muito feliz ontem à noite, um bom grupo, um grande grupo. Eu, sinceramente, eu não esperava tanta gente, porque sexta-feira, muita gente trabalhando, outros ainda estavam a caminho para vir, mas foi muito bom, foi compensador. E também eu louvo a Deus pela presença dos irmãos. Fiquei feliz, os pastores, louvo a Deus por isso. Eu acho que nós estamos vivendo num tempo muito bom, um tempo de refrigério, um tempo de renovação, né? Todo mundo junto, marcando presença. Também a minha simpatia, que a minha ajuda, né? É verdade. A simpatia, o jeito. Muito bem. Eu estava indo tão bem, comecei a pisar a bola. Louvado seja o bicho, né? Mas foi muito bom e eu louvo a Deus pelos irmãos e eu também louvo a Deus pelo Márcio. O Márcio teve uma iniciativa muito boa de aproveitar a estada aqui do pastor Eliseu e fazer esse momento, né? Com os obreiros, pastores, missionários, presbíteros, esposas. Que bom, eu fico feliz também pelo pastor Moisés, esse jovem, simpático, cheio de vida, que nos proporcionou aí um pequeno almoço, super valioso. Eu fiquei até inspirado, mas isto é, depois que comi. E foi muito bom, graças a Deus. Eu estou contando com os irmãos hoje, tarde, hoje à noite. Quero contar com a liderança toda junto, presente. E é isso que o povo quer ver na gente. O povo, nossas ovelhas, querem ver uma liderança unida, marcando presença. Entendeu? Isto é muito importante. Eu louvo a Deus por isso. E é neste caminho que nós estamos indo. E esse é o caminho certo. Fiquei muito feliz naquele salão tão bonito. Estamos entrando numa nova etapa na igreja aqui em Portugal. Daqui a pouco o Márcio inaugura a gafanha e o Moisés está comprando uma mansão, irmãos, uma vivenda aqui em Morisca. É um dos grandes milagres, comprando uma vivenda para a igreja, entendeu? Ele vai morar em cima e o salão embaixo bem amplo, o dobro desse aqui, né, Moisés? São mais, entendeu? E eu vi uma casa, irmãos, que ele vai morar. Que é isso? Ele não merece, não. Eu falei que tinha que ser casa do bispo. Rapaz, você precisa ter casa de banho, coisa louca, rapaz. Hoje ele deu o material que foi empregado de qualidade. E eu louvo a Deus pela... Né, eu não estou com inveja, eu estou feliz. Que quando você estiver tomando aquele banho gostoso, eu falei, glória a Jesus. Eu estou aqui no meu caso de banho tão simplesinho, coitadinho. Mas Deus é bom, vida se vida. Por exemplo, Eliseu está aí. Eliseu, eu acho que dispensa comentários. Ele já esteve aqui uma vez, né? Aqui em Portugal, 94, não foi? Ele aqui, naquele tempo ele era um menino, ele agora é um meninão. E o Eliseu tem sido uma bênção para nós, não imagine. Nós o conhecemos há tantos anos, né? E sempre foi aquele menino. O Eliseu tem uma das grandes qualidades. Ele é humilde. E às vezes isso falta em alguns talentosos. Entendeu? É um moço de talento, um moço que Deus tem dado um ministério muito bonito,
Mas o que marca a vida dele mesmo não é o talento que ele tem, mas é a humildade que ele possui. Transmitir a palavra com humildade, com simplicidade, e é isso que faz diferença, né? Na igreja, a humildade nós não somos nada, amados. As habilidades, os talentos que nós temos pertencem a Deus, tudo é de Deus. É como disse o pastor Simar, falava sempre: tira Jesus da gente, sobra nada. Não é nada. Deus abençoe, irmãos. Eliseu, fique à vontade. Só não pode pregar heresia aqui, mais nada. Ficou preocupado com a revelação de ontem lá. Ele hoje tem uma revelação meio estranha lá. Eu já estou vacinando ele. Eu quase que eu ia ler aí Timóteo, Tito, a falar sobre isso, mas não, ele é gente boa. É heresia, né? Heresia que é heresia. Fique à vontade, a casa é sua, tá? Graças a Deus. Obrigado, seu bispo. Bom dia. Paz do Senhor. Graças a Deus. Nesta manhã, Deus reservou um tempo bom para a gente, na palavra, e eu posso afirmar, pela fé, que você não vai ter saudade de tudo que você fez até hoje, porque há um tempo novo para o seu ministério. Deus está trazendo uma unção fresca, algo da parte de Deus. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Moisés, né, por nos receber aqui nesta manhã, pelo café maravilhoso, embora só saboreie a água, mas foi muito bonito a recepção, né? E o pastor Márcio por esse empenho também. Ele está gravando também para vocês terem, porque essa mensagem você precisa depois sentar para ouvir, porque eu vou falar de coisas assim muito profundas que não tem como você entender na hora. Você tem que sentar, tem que ir dando pausa, até você entender, que é muito profundo que eu vou trazer essa manhã aqui. Mas eu queria cantar uma música antes. Gente, né? Se não cantar a música, os irmãos vão tudo aqui. Essa música é uma música nova, não está gravada ainda não. É do meu novo disco. Eu estou fazendo um disco 46 agora. Eu estou insistindo, uma hora acontece. Estou insistindo, uma hora o negócio vai, né? E ela está no disco novo, chama-se Oswaldo e as Flores. O nome da música. Não, Oswaldo e a Rosa. Oswaldo e a Rosa. Diz que vai ser o próximo sucesso. Som 2. É muito bonito, porque tem muito a ver com a conferência da gratidão que nós começamos ontem. E hoje até de manhã cantou esse hino por tudo que tem feito. Então tem muito a ver com a mensagem que eu estou pregando sobre a gratidão. E é Oswaldo e a Rosa. Numa tarde de domingo, seu Oswaldo foi comprar um buquê lindo de flores para alguém presentear. O florista, percebendo, arriscou a perguntar: para que tanta alegria, tantas flores para comprar? Seu Oswaldo, respondendo, afirmou com muita lei: hoje são 50 anos, com a dona Rosa me casei. O florista então disse: ela deve estar feliz. Seu Oswaldo, emocionado, respondeu que não quis. Minha esposa está doente, não se lembra mais de mim, não se lembra mais dos filhos, nem dos momentos que vivi. O florista então disse: pra que gastar sem merecer? Dei apenas um ramalhete pra quem não sabe quem é mais você. Seu Oswaldo chegou bem perto e falou com o vendedor: faça o buquê mais caro, o mais bonito pro meu amor. Sei que ela está doente, já não sabe como é, mas eu sei quem é ela,
é minha esposa, minha mulher. Ela é a mãe dos meus filhos, um presente que veio do céu. Como Deus jamais esquece e nunca abandona um filho seu. Como Deus jamais esquece e nunca abandona um filho seu. Amém. Glória a Deus. É uma lição, né, gente? É uma lição muito forte, muito forte. Ela não sabe mais quem é o Senhor. Ela não... Então não gasta dinheiro não. Gastar com uma leite para ela. Ela não sabe quem eu sou. Mas eu sei quem é ela. Glória. É a mulher dos meus filhos. É a avó das minhas mães. É a minha esposa. Glória a O Deus. diabo disse para Deus: olha esse povo aí, já te esqueceu, não sabe nem quem tu és. Sabe, deixa isso para lá. E Deus disse para o diabo: não, são meus filhos. Aleluia. Eles não sabem quem eu sou, mas eu sei quem é eles. Glória a Deus. Você podia ficar sobre os pés só mais um minutinho? Marcos capítulo 3. Jesus vai dar aqui a maior definição de líder na igreja. A maior definição de chamado de ministério. Não tem outra melhor que essa aqui. É fantástico. Marcos 3, o versículo 13, 14 e 15. Marcos 3, 13, 14 e 15. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e tivesse o poder de expulsar demônios. Vamos ler juntos? A partir do 13 até o 15. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e tivesse o poder de expulsar demônios. Pai, mais uma vez nesta noite, Glória a Deus. nesta manhã, aplica a tua palavra ao nosso coração. Que possamos sair daqui totalmente, Senhor, crescidos mais um degrau na vida cristã e no pastorado, no ministério. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar seu lugar? Um pouquinho mais para frente aqui, ó. Mais perto de você. Exato. Um pouco de peso aqui de peso. Aleluia. Eu morei nos Estados Unidos há 11 anos e eu fui lá com o intuito de também de estudar um pouco, me aprimorar um pouco. Então eu fiz o curso de teologia no nosso CEFORT, que é uma instituição aí que já está vivendo seus 40 anos, uma instituição já respeitada no Brasil, CEFORT, e depois eu segui para a América, onde eu pude fazer mais alguma coisa lá. Então na América eu fiz mestrado em divindade, mas descobri como Sócrates, só sei que nada sei, né? Quanto mais você aprende, mais você sabe que não sabe. Depois eu fiz doutorado em música sacra, que é uma parte que eu vou dar à tarde. E também eu fiz psicologia em Washington, mas eu não cheguei a pegar licença de psicólogo, mas eu fiz os 4 anos normais, porque para trabalhar com crente brasileiro-americano, o brasileiro-americano é um troço, é uma incógnita, é um produto de um laboratório estranho, é uma enigma, é uma coisa. Americano é uma coisa, brasileiro é outra. O brasileiro-americano é um humanoide, é um asteroide, é um estroçoide, é uma coisa assim que você não entende. Aí eu tive que fazer curso de psicologia porque nem eu entendia eles, nem eles se entendem. Ele sabe, o cara vem do Brasil, América, ele tem o ranço brasileiro e pega o costume americano. Vira, rapaz, um negócio estranho. Aí eu tive que estudar esse povo, foi bênção. Mas é um povo abençoado. E depois eu fiz também mestrado em liderança de igreja pela Universidade de Gales, aqui do Reino Unido. Então, mas nada disso supera a revelação de Deus no coração da gente, né? São só ferramentas que você vai ter durante a caminhada para falar coisa centrada, equilibrada, sem exagero, e levar as pessoas a ter, né, uma experiência melhor com Deus. Numa dessas aulas que eu tive de mestrado,
apareceu um professor chamado Alan Bifeto. Ele é uma autoridade na área de ministério no mundo inteiro. Por que pareça um etíope, mas super usado por Deus de uma forma. Ele é comentado pelos maiores níveis de teologia do mundo. E foi nos dado também alguma coisa em relação ao ministério. Nesta manhã eu queria começar com uma afirmação bombástica, que eu quero mexer com você. Eu quero trazer dúvida. Uma das funções do mestre é trazer dúvida para depois saná-la. Eu quero começar com 2 frases, pelo menos, que você, se não for embora agora, logo no começo com raiva de mim, você vai querer dizer, não, quer saber nesse cara vai. Como é que ele vai sair dessa agora? Agora eu quero saber como é que ele vai sair dessa. Então a primeira frase que eu vou colocar é a seguinte: que ninguém é chamado para ministério. Isso vai de encontro há 50 anos que a gente está ouvindo essa palavra. Fui chamado para o ministério, irmão. Eu tenho um irmão chamado para o ministério, eu recebi meu chamado. Você vai entender daqui a pouco onde eu quero chegar. Então a primeira frase é essa. Segunda frase, que é pior ainda, é que é interessante para o inferno, é interessante para o diabo que você fique no ministério. Ah, pastor, agora eu vou embora mesmo. Agora você me ofendeu. Agora você me ofendeu. Mas daqui a pouco você vai entender por que quando eu chego nessa conclusão. Vamos pegar primeiro uma base do texto bíblico, para que esse texto não fique fora de contexto, para virar um pretexto aqui nessa manhã. Jesus subiu ao monte e chamou, uma tradução aí, chamou para si, não tem? Tem um grifo aí em itálico aí, chamou para si, ok. Os que ele quis e vieram a ele. Já estou vendo aqui uma escolha. Jesus já chamou para si. Então há uma diferença aí. Hoje eu queria dividir esse púlpito em dois lugares aqui. Aqui eu quero chamar de ministério, de chamado. Diga chamado. E aqui eu quero chamar de ministério. É ministério? Ministério. Você vai ver que é água e óleo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus ele chama para si. É um chamado pessoal. Ele escolhe, como você foi escolhido para você estar na igreja trabalhando. Jesus chama para si. Depois que ele chama para si, ele começa a nomear. Nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. A nomeação dele primeiro é para relacionamento. Ele é nomeado, você é nomeado para estar com ele. Agora sim, ele os mandasse o quê? A pregar e tivesse poder de expulsar demônios. Então vamos dividir esse texto aqui em 2. Aqui no chamado, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram a ele, nomeou 12 para que estivessem com ele. Então a primeira nomeação de Jesus não é para o ministério, é para o chamado. Agora vamos para o ministério agora? Vamos lá para o ministério. E os mandasse a pregar e tivesse o poder de expulsar demônios. Você nota em primeiro plano que há uma nomeação para um relacionamento. Eu vou me reportar ao Éden. Quando Adão peca e Deus vem na viração do dia, Deus já sabia que ele tinha pecado, sabia ou não? Sabia, completamente. Mas Deus, ele quer ter certeza. Ele chega na viração do dia, foi lá encontrar com Adão, ele faz uma pergunta de relacionamento. Ele não faz a pergunta de um pai irado que um filho bagunçou o coreto, que o filho bagunçou. Se você chega em casa e você vê que está quebrado o vidro, a primeira coisa que o pai pergunta, quem foi? Todo pai é assim. Quem foi? Quem quebrou isso aqui? Eu quero saber quem quebrou isso aqui. Quando Deus volta no jardim e ele não encontra Adão na posição, no lugar que sempre o encontrava, Deus faz uma pergunta de relacionamento. Onde estás? Não é quem foi. Quem pecou? Quem comeu da fruta? Ei, o que aconteceu, Adão? Você tem pecado? Por que você pecou? Não. Ele faz uma pergunta de relacionamento. Acima de tudo, estar no ministério é um relacionamento. Quando eu não entendo esse princípio de relacionamento, eu começo a fazer coisas fora do comum e que vai fatalmente prejudicar a obra de Deus. Em primeira instância, o chamado, ele vale muito mais do que o ministério. No chamado, eu tenho o subsídio para pregar. No chamado, eu tenho o subsídio para evangelizar, para ser um canal de bênção na igreja. No ministério, eu só tenho que dar. Eu só tenho que trabalhar. É onde eu me estresso. Todos os homens que caíram em pecado,
todos os grandes e pequenos que foram pecados, eles nunca caíram em pecado no chamado. Eles sempre caem em pecado no ministério. Porque o ministério é um local de perigo. O ministério é um local que você está totalmente exposto ao ataque do diabo. Quando você fala assim, eu fui chamado para o ministério, essa é uma frase que ela está totalmente errada. Não há na Bíblia nenhum texto que fala que Deus enviou, Deus chamou para o ministério. Deus chama para si. Agora, a frase correta é, e me envia para o ministério. Você não é chamado para o ministério, você é enviado para o ministério. O ministério é uma missão. Vamos colocar a condição de um exército no campo. Então tem lá o quê? O comando geral, onde fica o general com o mapa. Hoje é tudo computadorizado, mas antigamente era um mapa. Eles colocavam as posições dos exércitos e ele dava uma ordem aqui, chamava os chefes, né, os oficiais, dava uma ordem. Então eles iam ao campo, batalhavam e voltavam. Sabe qual é o problema do exército de Cristo? A gente vai ao campo e fica lá e não volta para a base. Não volta para o chamado. Aqui no chamado eu tenho um suprimento. Aqui no ministério eu tenho o que dar. Aqui no chamado eu tenho palavra de Deus. Aqui no ministério eu tenho que dar palavra aos homens. Aqui no chamado eu tenho o conforto de Deus. Aqui no ministério eu tenho que confortar as pessoas. Aqui no chamado o diabo não se atreve a chegar. Aqui no ministério o diabo lhe bota a cara para te arrebentar. Aqui no chamado eu tenho desígnio, eu tenho a missão, eu tenho o roteiro da minha vida que tem que fazer. Aqui no ministério eu tenho que palmilhar sozinho, eu tenho que fazer as coisas sozinho, eu tenho que lutar sozinho. Aqui no chamado eu tenho refrigério, aqui no ministério eu tenho preocupação. Aqui no chamado eu tenho acalento de Deus, aqui no ministério eu tenho estresse. Então, o ministério é um lugar perigoso, eu não posso ficar lá. E é interesse do diabo que eu fique só no ministério, que eu não volte para o chamado, porque quando eu volto para o chamado, eu começo a me reabastecer. E o diabo não bota as caras aqui, porque ele tem medo. A diferença básica entre os dois é que Deus está me alimentando, no outro eu alimento o povo. Nós confundimos, nós misturamos ministério com chamado, e não conseguimos cristalizar essa diferença, colocamos em perigo o nosso ministério, colocamos em perigo a nossa missão, colocamos em perigo a nossa própria vida e da família, por não entender essas duas coisas. Eu estive pregando numa convenção da Assembleia de Deus sobre esse tema. Na verdade isso aqui é coisa para 4 horas de ensino, que eu não comecei ainda, estou fazendo introdução, mas eu vou entrar ainda, calma aí, vou entrar bem profundo nesse negócio aqui. Então veja bem, eu estava pregando essa convenção, eu não estava sabendo que estava havendo um problema muito sério de racha naquela convenção. Racha grande. Eu não sabia de nada. Vim pregar essa palavra, simplesmente pregar a palavra. Falei sobre o chamado ministério. Quando eu terminei, houve perdão. Os pastores se levantavam. E aí o pastor, que era um líder lá, presidente, uma coisa assim, falou, irmãos, eu não entendia isso aqui, ó. Eu fazia confusão de chamar de ministério. Por isso está essa confusão entre nós aqui. Vamos resolver agora. Vamos todo mundo fazer o seguinte, vamos suspender todas as liminares, todas as posições aí. Vamos todo mundo para o chamado agora. Vamos gastar um tempo no chamado, para depois resolver as coisas do ministério. Quando você coloca o chamado dentro do ministério, você está fazendo com que a sua vida ministerial, sua familiar, até profissional, fique em perigo. Porque são dois lugares totalmente diferentes. Olha que interessante. Quando Jesus, olha, isso aqui é interessante. Agora eu vou começar a entrar profundo. Jesus, ele foi interrogado pelos discípulos. Ele disse assim, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que o Senhor ora? Essa pergunta aí, ela, se fosse nosso dia, ela está sem nexo. Ela não tem porquê. Não, doesn't make sense. Por quê? Porque a pergunta não seria essa. A pergunta seria, Jesus, qual é o truque de você levantar os mortos? Como é que você faz para... Porque hoje a pergunta do mercado é isso. Como é que você faz? Qual que é o truque? Veja essas livrarias cheias de folhas empresariais mostrando o segredo de fazer as coisas no mercado, não é isso? Qual é o segredo do mercado? Como é que você fez? Como é que você faz? Essa é a pergunta do momento. Aquela pergunta é estranha. Não está estranha. Era a pergunta correta. Sabe por quê? Porque os discípulos percebiam que logo depois de um longo momento de oração, Jesus saía fazendo milagres.
Toda vez que Cristo passava um bom tempo orando, ele reproduzia milagres no ministério. Agora, veja que interessante. Jesus passava 8 horas em oração e 3 segundos com a enfermidade. Sai, veja, ande. Nós hoje passamos 3 minutos na oração e 8 horas com a enfermidade. Tem uma coisa errada? E se for demônio, é mais tempo ainda. É mais tempo ainda. Há alguma coisa errada aí? Ou os valores estão trocados? Porque nós estamos colocando 3 minutos no ministério, no chamado, e gastando 8 no ministério. Quando você gasta tempo suficiente na chamada, você gasta menos tempo no ministério. Quando você gasta mais tempo na chamada, você se debate menos no ministério. Quando você gasta mais tempo na chamada, você tem mais resposta no ministério. Jesus orava 8 horas e gastava 3 segundos com o problema. Jesus não veio para lidar com problemas. Ele veio para resolver problemas. Ele disse, dá-lhe voz de comer. Vai lá, resolve. Você veio para resolver o problema. Você não veio para ficar lidando com o ministério. Lidando com o problema. Você não é juiz, não é advogado, você não é conselheiro da prefeitura. Você não é auditor. Você é para resolver problemas. É para chegar e dar uma ordem. Sai, seja abençoado, veja, ande, receba, aleluia. É para isso que fomos chamados. Aleluia. O diabo quer a gente negociando no mercado. Porque no negócio ele pode ganhar da gente. Se o cara é melhor de você no negócio, não foi isso que ele tentou fazer com Cristo lá, ele fez lá com Eva, ele negociou com Eva. Adão não estava ali naquele momento. Eva estava fora do chamado, Eva estava no ministério. Porque o diabo negocia no ministério, não no chamado. Ele não chega aqui, irmãos, ele não chega nem perto. Ele não chega nem na porta, ele nem de longe ele olha, ele tem medo quando você está no chamado. Agora no ministério ele chega com toda a força, que é aqui que ele te arrebenta. É aqui que ele te estressa, aqui que ele te cansa. Ele põe aquelas pessoas do teu lado para te arrebentar, para te tirar sua distração. Qual foi a técnica que ele usou com Eva? Distração. Não, vem cá, olha aqui. Não é bem assim não, aquela fruta lá e tal. Olha, pensa bem comigo, ele vai negociando. Ele te arrebenta. Quando você negocia no ministério, o ministério não é para negociar, é para chegar e para resolver. É para chegar e para fazer o que Deus mandou. Porque o general está aqui. Ele falou, manda a bala lá. Eu tenho que mandar a bala lá. Eu tenho que chegar e falar, eu atiro ou não atiro? Como é que eu vou fazer? Olha, vai doer, tá? Não, é para você chegar e na guerra, né? O ministério é assim. Nossos problemas, nós temos muitos pastores negociadores, pastores mercadores, pastores de mercado, pastores cristãos, seu bispo. Eu estou falando assim, eu não conheço a realidade de Portugal, então eu posso falar à vontade. Mas no Brasil, pelo menos, pastores que estão no mercado para negociar. E Jesus não veio negociar com ninguém. Ele veio dizer assim, o reino de Deus está em vós. Arrependido que é chegado no reino de Deus. A mensagem era dura, era declarada. Não tinha negócio com ele. Mas quando você não tem o princípio da chamada, você fica tudo aqui. Olha aqui um pouquinho, fica aqui um pouquinho, mas não acontece o que tinha que acontecer. Vou dar um exemplo aqui mais claro agora. Ali tem uma água, né? Aqui tem um pouco de água. Okay. Não sei de que é essa garrafinha, mas eu vou usar como exemplo. Ok, vamos usar como exemplo. Olha Deus. Vem cá, irmã Renata, por favor. Obrigado. Olha, eu combinei com você isso não? Não combinei. Primeira coisa que ela fez, eu não combinei com ela. Olha o que Deus fez agora aqui. Ela está escrevendo ali. Ela está com a Bíblia no colo. Levanta o pastor Moisés aí. Ela está com a agenda e com a Bíblia no colo. Está escrevendo a mensagem. Primeira coisa que ela fez quando eu a chamei, ela deixou no banco a agenda dela. Chamado não é sobre mim. Chamado é sobre Deus. Chamado é as coisas de Deus, não as minhas coisas. Quando eu sou chamado, fica no ministério, minha agenda. Lá é ministério. Agenda, compromisso, anotação. Aqui é chamado. Ela veio, eu não combinei com ela. A primeira coisa que você faz quando é chamado é deixar tudo. Dizer, Senhor, estou aqui, livre. Eu não posso vir para o chamado com as minhas coisas, com o que eu acho, com o que eu penso. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que não. Você no chamado, você não pode negociar com Deus. O chamado é para ouvir e para obedecer. Ela deixa lá a agenda dela, deixa no banco e vem com as mãos vazias para o ministério. Então, para o chamado. Estar no chamado, irmãos, não é sobre mim. É sobre Deus. O que tu queres, Senhor, para a minha vida? Qual o desafio para a minha vida? O que eu faço agora, Senhor?
Aí vem a segunda parte. Então, vamos imaginar que seja aqui na condição de Deus, né? Misericórdia. Vamos imaginar que eu estou na condição de Deus. Então, aqui tem aba. Eu vou dar um ministério para ela. Pega o ministério. Pronto. Ela está com o ministério agora. Porque é aqui que ela reabastece. Aqui que ela toma o ministério. Aqui que ela faz. E agora, irmã Renata, o irmão Moisés está com sede. Então, eu vou te dar uma ordem para você ir lá no ministério, dar água para ele. Aí você pode ir lá perto dele. Isso. Vai dar água para ele. Ele quer tomar. Pela fé, isso. Tomou. Glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Ok. Quer mais um? Quer mais? Amém. Isso que é participa. Olha só, seu ministério acabou, irmão. Olha, seu ministério acabou. Que é isso? Outra coisa que eu não combinei com ela, Renata, está na bênção hoje, hein? Ela deu água e voltou para cá. Eu não combinei isso com ela. Eu estava pensando que ela ia ficar lá. Ela deu água para o marido, para o esposo, para o pastor Moisés, e voltou para cá. Pode sentar. Deixa eu falar uma coisa aqui agora. No começo, daqui a pouco eu vou entrar num texto aqui, quando Jesus se perde na Jerusalém. Aquele momento que ele se perde em Jerusalém, ali tem ali tem 10 horas de meditação naquele texto. É fantástico aquilo ali. Coisa que você nunca ouviu, você vai ouvir nessa manhã. Tremendo, tremendo. Daqui a pouco eu vou entrar ali. Jesus, aliás, você recebeu o ministério. O pastor Mateus está com, Moisés está com sede. Aí a Renata foi e deu água para ele. Ele tomou água. Estava boa água, pastor. Estava maravilhosa, né? Fresquinha. Aqui no ministério tem aplauso. Aqui no ministério tem glória. Aqui eu monto a minha homepage, meu website. Aqui eu escrevo meus livros, faço meus DVDs, meus CDs, sou aclamado, sou aplaudido. Tenho agenda. Aqui no ministério. Aqui eu tenho medalha. Aqui eu tenho... Porque ele vai dizer sempre, rapaz, a Renata está com uma água tremenda lá, deu água, estava com sede, ela chegou na hora certa. Que ministério que ela tem, que palavra, meu Deus. Que pastora abençoada, que missionária abençoada. Não é e tal. Aqui no ministério, você tem glamour. Aqui no chamado, não. Aqui não tem condecoração. Aqui não tem aplauso. Aqui não tem recomendação. Aqui não tem medalha. Aqui não tem. Aqui é você e Deus. Aqui só tem abraço, carinho, amor, palavra. Agora no ministério não. Aqui você é aclamado. O que acontece? Eu gosto daqui. Aqui é muito bom. Então, eu não preciso mais voltar para o chamado, porque eu já sei fazer. Eu já sei como é que faz aquele negócio. Aqui eu tenho aplauso, aqui eu tenho... Só que tem uma coisa, a água vai acabar. A água vai acabar. E se você não volta para a fonte, você não pode encher de novo a água. Aí você fica no ministério, lidando com o copo vazio, vivendo de passado. Eu pregava, era assim, eu era usado por Deus. Meu Deus, como eu pregava, não estou pregando tanto mais. Eu era um bom pastor, agora não estou conseguindo fazer mais coisas, porque eu não voltei mais, querido. Eu não estou mais na fonte, no chamado, estou só no ministério, me desgastando, deixando Deus, porque no começo foi assim, Deus me deu algo, e eu compartilhei. Aquilo teve um sentido, teve um aplauso, teve um reconhecimento. Aqui eu desgasto, eu começo a viver de passado, eu começo a lembrar do que eu fazia, eu não tenho mais chamado, eu começo a ser perseguido. Quando eu estou estressado, o diabo vem e me arrebenta aqui no ministério. Eu preciso voltar para a fonte, para pegar mais água, porque tem outros Moisés na vida que precisam de água. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se o exército é mandado para o campo, amados, e não volta com a munição, o que vai acontecer? Chegam lá, vão dar tiro à vontade, acabou o tiro, se for baioneta, vai na baioneta, vai na ponta de lança, acabou aquilo, vai na mão, vai na faca, aí vai na mão, acaba morrendo lá, porque ele não voltou para pegar a munição. Se ele descarrega o fuzil e volta para a munição, ele vai estar sempre com munição para combater o inimigo. O diabo vai te arrebentar lá no ministério, cuidado. Aí você vai entender porque é interessante para o diabo que você fique no ministério. Que você não volte para a chamada. Não volte para aquele lugar de oração. Aleluia. Para aquele lugar onde Deus te dá revelação na sua vida. Onde você recebe a unção do Espírito para pregar. Agora eu fiz seminário. Agora eu sei tudo. Eu sou doutor agora em divindade. Então eu já tenho até as escolas freudianas evangélicas, ou as escolas Nietzsche evangélicas. Eu já tenho todo o segmento fenomenal, o occasionismo, eu já conheço filosofia, eu não preciso mais. Deixa eu me reportar agora para Jesus quando nasceu. Quando ele nasce, presta aqui seu casaco, seu bispo, seu casaco.
Obrigado. A estola episcopal. Então, quando ele nasce lá em Belém, eu já fui em Belém algumas vezes, e é muito emocionante naquele lugar. Maria está com Cristo aqui, ó, né? E ela conhece a palavra, o anjo falou com ela. Eles foram criados na sinagoga, né? Conhece do templo, conhece tudo, e havia a palavra do Messias, então ela sabe que ele está carregando o Messias. Aquele cuidado, no primeiro ano foram adorar em Jerusalém. É um bom chão, um bom pedaço que eles andavam de Nazaré até lá. Aí estão lá, adorando, aquele cuidado, e José, olha o vento, Maria, olha o vento. Essa criança, ela é o Messias. Se a gente perder ela, o mundo está acabado. E está na condição de criança, ele é humano. Isso aqui, ele está à mercê de qualquer coisa. Ele deixou a sua glória e veio como homem. Cuidado com o Messias. E ela vai lá e vem para cá. No segundo ano vão adorar. Todo ano eles iam adorar na Páscoa em Jerusalém. Era comum do judeu fazer isso. Ele vai todo ano. Todo ano ele ia adorar. Todo ano aquele cuidado com Jesus, aquela coisa. É o Messias, meu Deus, é o Messias. Eu estou carregando o Messias no mundo. Meu Deus, o Salvador está aqui nas minhas mãos. Meu Deus do céu, o Salvador está comigo. Aquele cuidado com Jesus. Veio o terceiro ano, quarto ano, 5 anos, 7 anos, o menino já andava, pegado na mão. Vamos lá, meu filho, vem cá, vamos atrás de Jerusalém. 8 anos, aos 10 anos, de vez em quando, cadê Jesus? Está brincando? Ó, meu filho, vamos, estamos atrasados, estamos andando. Aos 11 anos ele ficava mais longe, aos 12 anos se perdeu. Aos 12 anos ele só andando no meio da feira, lá, no meio dos cambistas, no meio do templo, lá do pessoal. E Maria e José estão por lá, adorando, fazendo suas coisas, suas obrigações, levando as pombas, levando as ofertas alçadas. Mas Jesus não está mais com eles. Presta atenção aqui, que isso aqui é muito profundo. Quando eu vi esse texto, quando eu vi isso, meu Deus do céu, eu falei, gente, como é que tira um nó disso aqui dentro? Como é que tira um troço desse aqui dentro, desse texto? Jesus está lá abandonado, está lá com os doutores conversando. Maria e José deram conta do menino, deram falta dele. Olharam assim e disseram, ai meu Deus, cadê Jesus? Não, não foi assim. É porque escureceu e as crianças não voltaram. Em Israel, até hoje, 6 da tarde, todo filho solteiro tem que estar debaixo do teto do pai quando dá 6 horas. 6 horas em Israel, não tem nenhum adolescente na rua. Não tem. É ordem do governo e é ordem mosaica. 6 horas da tarde, filho solteiro tem que estar debaixo do teto do pai. Deu 6 horas, o menino de 12 não aparece. Aí que eles dão conta. Quando a noite chega. Cadê? José, você não... José, você... Meu Deus. Não, Maria, mas estava com... Não, mas é que eu estava vendo lá o Torá, eu estava lendo o Torá naquela hora, eu estava fazendo uma oração. Não, mas cadê? Meu Deus. E vai procurar Jesus, e acha Jesus falando com os doutores da lei, e dando um show de bola lá no meio dos doutores. Aí resgatam Jesus. Vamos aplicar agora isso? O começo do ministério é tão maravilhoso. Fui para o seminário, me formei. Consagração, se Cristo comigo, show, meu Deus do céu, do meu ministério, eu irei, o bispo cantando, a gente cantando, minhas nomeações, aí fulano de tal, oh meu Deus, viu, os pais abraçam a família, a igreja chora, chega na igreja, vamos fazer, vamos orar, eu vou jejuar, Deus vai me usar poderosamente aqui nesse lugar, a igreja vai crescer comigo, e tal, e pai, vai, o primeiro amor, carregando Jesus no braço, cuidado, é o Salvador, eu vejo, Jesus aí, é o começo do ministério, meu Deus do céu, eu tenho que fazer. Só que depois você começa a acostumar com o ministério. Você não vai para a chamada, fica só no ministério. Você já sabe fazer culto, você já sabe orar, você sabe até aquelas frases que resolvem problemas. Eu não preciso mais de Jesus. De vez em quando eu lembro dele. Cai um demônio, eu lembro dele. Ou Jesus está por aí, vem cá. Sai, irmão, Jesus, pronto. De vez em quando... Mas ele está por ali andando, Jesus está por ali, eu já sei cantar, já sei pregar, já sei conduzir uma assembleia de membros, eu já sei tudo, eu já posso até ensinar, já posso escrever livros sobre isso, porque aqui no ministério você escreve livro, né? Aqui você escreve livro. Então, eu já sei fazer, eu não preciso mais dele. Vai chegar um momento que ele está bem longe mesmo, como José e Maria, sem a perceber. José e Maria percebem quando anoitece. Meu amigo, minha amiga. Não espere anoitecer no seu ministério. Não espere a noite chegar para você descobrir que Ele não está mais contigo. Porque à noite você tropeça. A noite é fria. A noite te arrebenta. Você não tem direção na noite. A noite é traiçoeira. A noite esconde as coisas. A noite tem assombração.
Não espere anoitecer para dizer, cadê ele? Porque Maria e José só lembraram que ele não estava, porque anoiteceu. Pior momento da vida de um obreiro é quando anoitece o ministério dele, para que ele venha entender que Jesus não está mais com ele lá. Quando Jesus fala nesse texto, chamou para si, eu queria estar naquele momento ali, para ouvir isso dele. Ele fala assim, vem passar um tempo comigo. Vem entender meu coração. Vem entender quem eu sou. Vem conhecer as minhas motivações como Jesus. Venha saber qual que é a minha visão com relação ao homem. Uma coisa que eu sou fruto de pessoas que foram pontes, como o Bispo Oséias e outras pessoas, o Mar, tantos outros. E um deles, o pastor Mário Lindos. Eu perguntei ao Mário esses tempos, o que faz um grande pregador? O que faz um grande evangelista? O que faz um grande pastor? Ele disse, não é seminário, não é conhecimento, não é filosofia, não é uma boa região, não é dinheiro, é você ter paixão por quem você prega. Isso faz de você um grande pregador. Você olhar para aquele povo como Cristo olhou, que não merecia a morte dele, e dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eu estou fazendo. Quando você coloca a paixão por quem você fala, a paixão por quem você faz, você começa a ser excelente naquilo que você faz. Num outro plano, quando eu estou aqui no chamado, eu tenho a experiência viva de poder entender melhor o plano de Deus. Eu não sou muito a favor desse negócio de, eu vou naquele seminário para aprender, eu vou voltar de lá e vou aprender e vou aplicar aquilo que eu aprendi, porque aquilo vai resolver meu problema. Aquilo vai ajudar. E é bom que você aprenda e faça seminário. Mas nada é mais profundo do que a direção que Deus me dá pessoalmente. Aleluia. Repita comigo, a visão é pessoal, mas não é privada. Ou seja, Deus me dá a visão, só que ela não é particular, ela é aberta. Mas eu preciso da minha visão. A unção do pastor Moisés não vai servir para o pastor Márcio, não vai servir para o bispo Oséias, nem para o pastor Mateus, nem para tudo mais para mim. Deus vai usar no seu contexto aquilo que você é, mas meu amigo, cuidado com esse seminário de ministério. Tem gente que não ora, que não busca, que não tem direção e fica só aprendendo a fazer. Como fazer os manuais de como fazer. Como ganhar almas, como fazer igreja, como não sei o quê. Eu tenho um estudo sobre como fazer, tenho vários. Eu tenho um trabalho que eu fiz de faculdade, o CS, que é 500 páginas assim, coisa maravilhosa. Mas não vai funcionar se eu não tiver o relacionamento com o dono da obra. Uma vez eu passei o dia inteiro com o Mateus, aquele dia lá, arrumando para o culto, Mateus, sabe? Colocando os bancos da igreja, era encontro de jovens, foi até no encontro de Vila Nível lá. Um encontro de jovens, que a gente tinha na distrital, e o Ronaldo lá também na época, a gente arrumando, colocando som, e a bateria, não sei o que, e tal, me envolvi tanto o dia inteiro. Eu não lembro de ter pecado aquele dia. Não lembro de ter pecado. Tanto que eu vi com a obra, pensei, não pequei hoje, né? Tão envolvido com a obra, não me lembrei de ter pecado. Quando chegou a noite, caiu uma jovem demoniada lá. Aí o Ronaldo falou assim, vai lá, resolve. Eu falei, mas eu vou pregar, vai lá, resolve. Chama os irmãos lá para orar. Eu falei, cadê os pastores? Tem ninguém, era nós mesmo. Rapaz, nós lutamos com o demônio, nós lutamos. O demônio saiu porque estava cansado da gente. O demônio cansou, daí falou assim, foi embora, foi embora. A mulher voltou, eu fiquei bravo. Eu fui para um cantinho lá de Vila Nível e comecei a esmurrar a parede. Falei, Senhor, eu passei o dia na tua obra, trabalhei, carreguei banco, coloquei som, fiz tudo, agora tu não me usa aí com esse demônio, Senhor. Eu fiquei 2 horas com um demônio desse. Aí eu fiquei nervoso. Quando eu saí daqui e me acalmei, eu ouvi uma voz falar comigo assim, você passou tempo com a minha obra e não passou tempo com o Senhor da obra. Glória a Deus. É muito diferente. A gente se justifica no ministério. Não sobre isso. Estou trabalhando sobre isso. Meu irmão, aqui a gente está crescendo, aqui a gente está arrecadando, não está tendo milagre. Não, mas eu estou trabalhando, já está vendo aí, ó, a minha agenda aqui, ó. Não paro, bispo. Eu não paro. E o bispo fala assim, é um trabalhador mesmo. O que acontece com ele? Não está fluindo, rapaz. Mas trabalha tanto, né? Mas faz tanta coisa. Ministério não significa resultado. Ministério não significa sucesso.
Ministério não significa que você vai conseguir todas as coisas. Quem te garante isso é o chamado. Aleluia. Aqui é a estratégia de Deus para a sua vida. Aqui é a estratégia de Deus para o seu ministério. Gente, na guerra do Golfo, na guerra do Iraque, o Saddam Hussein, eu estava nos Estados Unidos nessa época, eu lembro, o Saddam Hussein mandava bomba para todo quanto é lado, mandava assim bomba aleatoriamente. Diz que até mandou uma sem querer para Israel, saiu assim para Israel uma bomba. Ih, desculpa, escapou, veio para Israel, desculpa, né, sabe? Aí ele corria, ele mandava as bombas, corria na frente da CNN, que é um canal de televisão de notícias, para ver onde caíram as bombas. Onde é que caiu? Olha, caiu lá, caiu aqui, caiu ali. Já no Pentágono, lá nos americanos, no centro de comando, eles não faziam isso. Os generais sentavam numa poltrona aconchegante, né, acolchoada, só com um suco de laranja, e pelo computador eles escolhiam qual a janela da casa que o míssil ia entrar. No mundo inteiro, eles manda naquela janela aqui, ó. Tá. Quem ganhou a guerra? Não tem dúvida. Ambos eram chefes de estados. Ambos tinham material bélico. Ambos tinham soldados. Ambos estavam na guerra, mas só um tinha estratégia. O meu problema são os pastores Saddam, que ficam no ministério dando tiro por tudo quanto é lado. Assim. E não acerta nada. E depois só vai saber por outros, como é que foi? Aconteceu isso. Você acha? Então eu acho que aconteceu isso. Porque aqui na chamada, Deus fala assim, meu filho, manda naquela janela. Aleluia. Meu filho, vai ali. Meu filho, faz assim. Meu filho, faz desse jeito. Quando você vai ver, você está acertando todas, errando poucas. Porque no chamado ele garante. O chamado é o selo de garantia de qualidade do ministério. O chamado me garante, o chamado me levanta, o chamado me anima, o chamado me faz fazer coisas além daquilo que eu imagino fazer, porque aqui é Deus fazendo em mim. E Deus fazendo por mim. E aí você some aqui, por quê? Porque você vai sentir aquela sarça. A Bíblia fala que Moisés voltou no Monte Horebe, ou seja, também no Monte Sinai, e viu aquela sarça dentro. Gente, você conhece sarça? Você conhece sarça? Quem conhece sarça? Sarça é uma planta frustrada. É uma árvore que não cresceu e uma planta que não dá flor. É frustrado. Ela parece uma arvinha, uma árvorezinha, né? Mas não é árvore também. E parece uma planta, mas não dá flor. Então é frustrada. Ela é toda frustrada. Ninguém enfeita a casa com sarça. Todo mundo enfeita a casa com aveia, com samambaia, com tulipa, tilápia. Tilápia é peixe. Né? O pessoal enfeita a casa com flores bonitas. Né? Então, sarça ninguém leva. Sarça, brother, é planta do deserto. Ninguém vê mesmo. É do deserto. Tá lá, ó. Deus olha e fala: vou chamar a atenção de Moisés. Vou colocar a minha glória numa sarça. Primeiro, por que ele coloca a glória na sarça? Porque Deus não compete com a glória de ninguém. Ele vai colocar glória onde não tem glória. Ele vai colocar unção onde não tem unção. Ele vai colocar palavra que não sabe pregar. Aleluia! No chamado ele pode fazer isso. No ministério ele compete com a minha glória. Aqui eu escrevo, aqui eu falo, aqui eu tenho website, aqui eu sou o cara, eu sou fulano de tal, eu sou o líder de tal, eu sou... Deus não vai competir comigo no ministério. Aliás, no ministério eu compito com o diabo. A competição aqui é com o diabo. Ele vai negociar. Aqui não. Aqui Deus escolhe a sarça para colocar fogo. Segunda coisa que Deus faz ali. Ele coloca a sarça numa planta que Moisés conhecia. Moisés passou por muitas vezes ali. O texto fala lá em Gênesis, lá fala de Gênesis que Moisés levou o rebanho por detrás, ele conhecia o local. E Deus resolve colocar fogo. Moisés reconhece a sarça, mas não entende o fogo. O que vai acontecer? As pessoas vão te olhar e vão dizer: eu conheço ele, mas que fogo é esse? Aleluia! Que palavra é essa que ele está tendo, meu Deus? Que ministério, que coisa linda que ele está fazendo. Isso não é ele, não pode ser. Eu conheço essa pessoa, não tem condição. No chamado, Deus dá a condição. Amém, Senhor. Aí você pega aqui o fogo da sarça e gasta no ministério. E você não volta de novo para lá para tentar fazer. O que acontece? Eu não vou ter revelação de Deus na minha vida. E a revelação é você entender as coisas por uma outra linha de pensamento. Eu vou dar só uma pincelada para você não dormir. Por exemplo, aquele texto romântico que fala assim, Jesus fala assim, ó, e o bom pastor deixou as suas ovelhas, 99 no aprisco, e foi buscar que tinha caído. Qual que é a mensagem romântica que você ouve desde pequeno na igreja? O pastor dá vida para as ovelhas. O pastor tem que ir lá pegar a ovelha, ele tem que se arriscar com a ovelha. E é verdade, essa mensagem ela é bonita. Mas só que ela é um lado da moeda.
Tem um código aí. Jesus fala por códigos. Gente, tudo que ele falou que você entendeu na primeira não é aquilo ainda. O que Jesus fala, ele tem um código, ele fala com códigos. Você tem que entender o que ele está falando. Não é na primeira. Ah, então o pastor deixa o aprisco, arrisca-se por uma ovelha. Isso é um pastorado eficaz. É um pastor que ama uma ovelha. Uma ovelha vale mais que o mundo. Aí você calça o texto, calça com o contexto, vai ficar bem bonito. Uma ovelha vale mais que o mundo todo e tal. Não. Tem outra coisa que você não está vendo aí. Tem um código. Jesus está dizendo o seguinte: acima de 100 é problema. Acima de 100 você começa a perder. Vem cá. Qual foi o maior governo que o mundo já teve? O maior império que passou por este mundo aqui? O Império Romano. O Império Romano foi o único governo que se descentralizou em fragmentos de centúrias. Inteligência. Centúrias. 100. É o caso de Jefferson. Esse código é muito antigo. Deus quer falar com o homem o tempo todo e a pessoa não consegue reconhecer. Pega a Bíblia e veja toda a referência de ovelha é 100. Toda referência que a Bíblia fala é 100. Outra coisa, vai pegar aí a relação que andou com Cristo. 70 mais 12, 82. Aí você joga Cleófas, Arimateia, vai somando, dá 100 pessoas certinho. Pega a lista de Paulo que trabalhou com ele. Dá 100 pessoas certinho. Vai lá no Pentecoste. Eram 120. Por que o 20? Porque o 20 é a abertura de outra igreja. Chega a 100, 120, tira 20, abre outra. Fica com 100. Esse é o código. Não estou dizendo que é errado ter igreja de 1000 membros. Desde que você tenha 100 pastores de 100. Mas tudo que sai da cintura vira bagunça. Você começa a perder. Segura, pega, tem, para, vem cá e tal. Porque você quer ser 1 para 1000. Isso é um código. Esses códigos você só consegue decifrar na chamada. O ministério é decodificador. Agora, a codificação é na chamada. Aqui que Deus me dá os códigos. Aqui que Ele me abre esse... Quer ver o outro código de Jesus? Aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino do céu. Aí vem aquela pregação, a teologia romântica, chama teologia romântica, né? Irmãos, temos que ser igual a criança. A criança bate um lado, dá o outro. A criança, ela briga, daqui a pouco está brincando. A criança não guarda rancor. A criança não guarda mágoa. Temos que ser como criança, temos que ser sempre e tal. Amém. E é isso mesmo. Mas tem um código aí. Jesus está dizendo outra coisa. Gente, criança sonha. Criança acredita. Quando a gente cresce e fica adulto, a gente para de sonhar. A gente para de acreditar. A gente começa aqui no ministério a colocar, não, vai ser tanto. Não posso, não tem condição, não vai dar. Eu fiz o cálculo. O adulto no ministério, ele mesmo se interrompe. A criança, ela acredita. Eu tenho um irmão que ele pulou do guarda-roupa achando que podia voar, igual super-homem, quebrou os 2 braços. Porque a criança acredita. Tem pastor no ministério que é criança, ele acredita que vai dar certo. Ele acredita que vai ganhar almas. Ele acredita que Deus vai fazer. Ele acredita que Deus vai realizar. Ele acredita que Deus vai salvar, vai curar, vai ganhar. Ele acredita que vai abrir 10 igrejas na região. Ele acredita, ele sonha, ele é criança, aleluia. Agora ele cresce, vai para seminário, faz doutorado, vai para o ministério, aí ele começa a dizer assim, bom, aqui o povo não quer nada. Esse povo está saturado do evangelho aqui já. Não adianta nem pregar. Ele já conhece tudo. Já conhece mais que eu. Acho que fosse o bicho mandaria daqui. Isso é coisa que está no ministério. Isso é coisa que está no ministério. O diabo me quer no ministério o tempo todo. Gente, eu tenho que vir. Amém, igreja? Amém. Eu estou falando besteira, seu bicho? Eu estou falando besteira. Acho que eu estou tentando falar algo. É nosso coração nessa manhã. Então, eu venho no ministério, eu me desgasto aqui. E o diabo me pega aqui, ó. Aqui no meu cansaço. Gente, no ministério o diabo senta e espera você. O diabo não tem pressa não. Gente, sabe o Holyfield? Derrubou o Mike Tyson. O que o Holyfield falou? Eu assisti aquela luta. Eu não sou fã de boxe, mas o Mike Tyson era um fenômeno. Então, gente, o Holyfield estava bem centrado. Os pugilistas, eles ficam brincando com o outro, né? Ah, eu vou amassar ele assim com papel. Ah, eu vou quebrar ele, vou fazer ele chá e tal. Naquele dia, o Holyfield não brincou. A câmera veio, as emissoras, ele disse, gente, é a luta mais difícil da minha vida. Só que tem uma coisa, eu tenho 42 pessoas que estudou o Michael Jackson 5 meses
Eu tenho um boneco do Michael Jackson. Jackson não, Mike Tyson. Jackson. Jackson é o mercado. Aí ele ia fazer. Diz que o Michael Jackson chegando no céu, usando aquele ditado. Faz um walk, Mike. Ele fez um walk, aí caiu no inferno. Aí fez. Eu falei porque eu já fiquei falando isso mesmo, entendeu? O Holyfield o Holyfield disse assim, ó. A minha equipe estudou o Mike Tyson durante 5 meses. Nós temos um boneco dele e nós pegamos todas as lutas, estamos 5 meses assistindo, vendo os pontos vulneráveis dele. Eu não vou derrubar para o nocaute, vai ser técnico e não vai ser no primeiro round, mas eu vou derrubar ele. Porque eu sei onde está a fraqueza do Mike Tyson. Então o diabo ele vai sentar, você vai pregar, você vai ganhar alma, não vai deixar você ganhar alma, vai esperar. Você expulsa o demônio. O diabo vai deixar outra coisa. O diabo ele vai fazer você. Tá filmando, desculpa. O diabo ele vai fazer você. Pega uma cadeira aqui, ó, um banquinho. O diabo ele vai fazer você achar que você é o cara. Você vai ser tão usado por Deus, ele vai estar lá sentadinho esperando você. Você vai ser tão usado por Deus que você vai achar que nem demônio existe mais. Que diabo? O diabo nem existe. Aí não precisa de orar mesmo, né? Aleluia. Você vai ser usado, vai pregar, vai estar vindo chamado, não estão ouvindo? Vindo chamado? O diabo vai só esperar você. Ele está te analisando todos os pontinhos fracos que você tem. Ele não tem pressa, ele não tem pressa. Ele é eterno. Ele não tem pressa. Analisa, vai demorar 3 anos, 10, 7, 20, 30 anos e derruba o cara na hora. Misericórdia, né? Ele fica lá olhando, anotando. Vem cá, demônio, você que trabalha nessa área aqui, olha lá. Anota aí, pega isso. Ok. Aí fica lá. Opa, ali tem outro. Vem cá, demônio. Você entidade dessa área, vem cá. Ali, ó. Anota aí. Segura aí. E agora? Espera meu comando. Espera um pouquinho. Outra coisa, vem cá. Anota aí. Agora, gente, não vamos demoniar ninguém. Não vamos atrapalhar. Deixa ele se sentir o tal. Quando ele estiver bem lá em cima, a gente entra e arrebenta com ele. Pá. Só que acontece o seguinte, quando eu estou no chamado, o diabo não consegue me ver. Porque eu estou envolto em Deus. Aleluia. Eu vou dar um exemplo para você aqui agora. O que eu tenho aqui? Um pedaço de papelinho. Um papel, não é isso? Você está vendo o que? Um papel. Isso aqui é a Bíblia. Então, eu vou pegar o papel. Eu vou colocar dentro da Bíblia. Onde está o papel? Mas ele está aqui, não está? Mas cadê o papel? Você sabe onde está o papel? No chamado, nós somos escondidos em Cristo. E o diabo só vê Cristo na minha vida. O diabo não consegue ver os meus problemas, minhas situações. Ele não tem por que me perseguir. Aí quando João fala em Cristo, aleluia, quando ele fala, vós sois jovens, já venceste Maria, a palavra de Deus está em vós, é nesse esconderijo que eu estou dele, escondido no chamado, envolto pela fumaça do Shekinah de Deus na minha vida, aleluia. Eu só vou lá, faço o que tem que fazer e volto correndo para cá, porque ali é perigoso, ali as minhas falhas ficam expostas, as minhas feridas, as minhas mágoas, tudo que eu sou fica exposto. Então o diabo quer que eu fique aqui muito tempo, porque aqui muito tempo, sem voltar para lá, vai acabando a fumaça, vai acabando a glória, vai acabando o envolvimento de Deus, e vai ficando eu nu, vai me transparecendo, vai aparecendo minhas chagas aqui, ele vai lutar comigo. Então eu venho, faço correndo, e volto e me escondo de Deus de novo ali. Senhor, fala comigo, me mostra, me levanta, me anima, me dá a tua visão. Ele fala, eu vou, faço o ministério, dou hora para Moisés, volto para lá, Senhor, estou aqui de novo, eu preciso. O diabo nunca vai te pegar. Aleluia. Chega lá, baixo, aleluia! É importante para o inferno que você se estresse no ministério lá. Fique lá, vai lá, fique lá. Não faça uma reciclagem pastoral durante, não faça uma semana de atualização. Não tire um tempo de oração, não tire um tempo de comunhão, de retiro espiritual. Fica lá no ministério, se expondo lá. Vai-se a glória, vai-se o Shekinah de Deus. Porque Deus não tem compromisso com você lá no ministério. Ali o compromisso é seu, não é de Deus. É diferente. O compromisso de Deus é com você no chamado. Não é no ministério. Aqui o compromisso é totalmente meu. E os enviou para pregar. Quem pregou foi Jesus? Não, foi discípulo.
e os enviou para exercer autoridade sobre os demônios. Quem foi isso? Jesus? Os discípulos? Aqui é a minha responsabilidade. Ah, Senhor, tu tens responsabilidade comigo no ministério. Deus fala, não tem nada a ver com isso. Isso é para você ficar um pouquinho e voltar correndo. Não fique aí. Aí é perigoso. O compromisso de Deus está no chamado. Aqui está o compromisso dele falar comigo. Dele me orientar. Dele mostrar para mim o pecado da igreja. A revelação do pecado da igreja. Eu chegar para o irmão, lá na minha igreja, e confrontar o irmão. O irmão é padrão, cara. Eu tinha um irmão na minha igreja que era padrão, o cara era padrão. Eu cheguei e falei assim, irmão, estou te confrontando, você tem pecado. Que é isso, pastor? Deus me revelou que você tem pecado. Gente, as ovelhas estão esperando uma revelação de Deus na sua vida. As ovelhas estão cansadas de pregações sugestivas aqui no ministério. A gente usa o púlpito aqui como, seu bispo, como ringue de boxe para ter as pessoas. Pelo que nós achamos ou que dissemos para nós. A gente ouve mais o que dissemos do que o que Deus falou para a gente. Nós, pastores, caímos nessa desgraça de ouvir mais do que o homem está falando. Ah, pastor, sabe falando e tal, eu tenho que pregar sobre isso. Aí você vai munido do que o cara falou, pregar sobre o assunto que ele acha que tem que pregar. Você não ouviu Deus falar, meu filho, pregue que eu tenho que falar. Alguém precisa ouvir. E o cara se assustou comigo. Ele olhou para mim assim, quem te falou? Eu falei, Deus me revelou, irmão, que você está em pecado. Ele caiu em pranto de joelho, que o senhor não sabe, igual criança. Abracei e falei, eu quero te ajudar como pastor. A ovelha está precisando dessa revelação, irmãos. A ovelha espera essa revelação. Aleluia. E só pode ter essa revelação quem está no chamado. Eu quero terminar voltando por onde eu comecei, lá no Éden. Glória a Deus. Quando Adão peca, lá no coração de Deus, como se fosse um punhal no coração dele. Deus fala, perdi o homem. Porque se você prestar atenção, nós não fomos feitos para relacionamento. A gente não foi feito para trabalhar, sabia disso? Não fomos desenhados para isso. Por isso que a gente se cansa. Não fomos feitos. Gente, a Bíblia fala que Adão, que subia um vapor, nem as plantas ele aguava. Nem um canteiro de alface ele aguava. O próprio vapor fazia. Meu filho, pois não, senhor, é só pegar, viu? Ó, que você quiser pegar, pega aí um tomate. Ó, que você quiser pegar aí entendeu, meu filho? Ó, água aí, limpinha para você aí. Ó, Senhor, eu não tenho cansaço. Então, você não precisa ter cansaço. Você, quando quiser, tem uma soneca aí. Cada ação que você fez vai nascer uma coisa boa. Tipo Eva, você dormiu, você nasceu Eva. Se precisar sonhar, vai ser coisa boa para você. Fica tranquilo. Aí quando ele chegar a viração do dia, por quê? Não foi o Cooper que inventou a caminhada, que chama caminhada de Cooper. Foi Deus. A Bíblia está dizendo que caminhar é bom. Deus fala que na viração, Deus caminhava com Adão no jardim. Eu sabia que era bom para o corpo caminhar. Caminhava. Aí Deus chegava lá, Adão, tudo bem, meu filho? Tudo bem, Senhor? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem. O vapor subiu, voou legal ali mesmo. Meu filho, eu estava pensando em colocar uns animais. Você sabe que eu posso colocar, né? Eu sou Deus, eu criei, mas eu queria dar chance para você. Você está aí tomando conta do jardim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mandar vir todo mundo para cá, as duplas de animais, os casais, e você vai nomeando para mim, tá bom? Ó Senhor, deixa comigo, eu estou aqui, foi isso mesmo, eu quero fazer alguma coisa aqui. Está ficando meio monótono aqui esse jardim, né? Relacionamento. Um dia andando por, sabe, eu queria fazer um livro sobre qual era o diálogo deles ali. Aleluia. Um dia Deus andando falou assim, Deus andando com ele, Adão perguntou, Senhor, eu fiquei sabendo que o Senhor me fez com as suas mãos. Foi, eu vim da glória, peguei esse barro. Pode dizer que você parece um pouco esse barro também, não? Então, eu peguei você com esse barro aí, criei você. Mas, olha, segundo o que eu estou sabendo aqui, é que o Senhor criou tudo pela palavra, não foi? Foi, meu filho, um dia eu cheguei aqui e não tinha nada. Olha só, Deus conversando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Desculpa, gente, eu me emociono porque é maravilhoso. Aí ele fala assim, então o Senhor vem aqui, né? Criou eu vejo assim as estrelas brilhando, esse sol aí é tremendo. Pois é, o Senhor só falou? Foi, eu falei. Rapaz, que coisa. E por que o Senhor me tocou então? Eu vim dizer também que ninguém tem o meu fôlego. O fôlego veio do Senhor. Sabe, a planta não é igual a mim, e nem mesmo os anjos, Senhor. Senhor, será que o anjo tem inveja de mim, não? Porque os anjos também foram criados pela palavra. Foi, meu filho. Os anjos também questionaram o que eu estava fazendo a você.
eles me questionaram, eu estava com as minhas mãos tecendo você. Aí o anjo perguntou assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo assim com ele? A gente foi falado e que apareceu. O Senhor falou e te apareceu. Parece que o Senhor vai dar o fôlego seu para ele também. O meu fôlego mais íntimo meu, a coisa mais preciosa minha, eu vou dar para ele. Mas qual é o objetivo? E Adão pergunta, mas por que o Senhor me criou? Por que o Senhor tocou em mim? Por que o Senhor não fez com a palavra igual aos outros? Ele falou assim para Adão, porque um dia eu serei um de vocês. Eu quero ter certeza que quando eu ser um de vocês, eu estarei no meu melhor. Eu estou preparando a minha casa para morar. Eu serei um de vocês. Relacionamento. Deus conversando com Adão. Irmãos, eu queria que você chegasse à sua igreja. Não tem ninguém, quando não começou, e o Senhor começar a conversar com você. Meu filho, pega isso hoje aqui. Aqui, ó. Eu vou dar uma palavra para você aqui, dá uma revelação aqui, vem cá, ó. Fala assim, 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 assim. Aí você prega, e Deus aqui do lado, vai, é isso mesmo, vai. Pode tomar mais um pouquinho, vai mais um pouquinho agora. Já estou fazendo obra do coração de alguém, mais um pouquinho. A gente vem pregar em cima de livros, do que nos disseram, do que alguém mandou pregar. Esquecemos que no chamado Deus vai dar revelação do relacionamento. Aí quando Deus volta na viração do dia, Ele não está naquele lugar. A primeira, gente, presta atenção aqui numa coisa. Primeiro sinal de que o ministério te arrebentou é que você não vai estar lá na hora que Deus chegar, na chamada. Você vai estar envergonhado, chorando no canto, preso, caluniado, procurado, sem credencial, porque é aqui que você se arrebentou. E a vergonha tanto, você não consegue voltar para lá. Adão não tinha cara de voltar. Ele se escondeu com folha. Ele disse, ô Senhor, aqui, a mulher que tu me desse. Aí vem as desculpas ministeriais. Não é porque o bispo me apoiou, Senhor, né? A igreja, a região não me deu força. É porque o meu SD não me visitava. É porque... E a Eva vai estar sempre presente com as desculpas dela. E Deus então vê ali aquele lugar vazio e fala, agora eu vou ter que ser um deles, para trazê-lo de volta para mim. Aí quando o Cristo vem e anda com 12, e diz, chamou para si, essa expressão é a chamada para o ministério. Ou para estar com ele, e depois para o ministério. Eu creio que nessa manhã, gente, não vou adiantar mais por causa do nosso horário. Eu creio que já deu para você entender até onde a palavra que chegar nesta manhã. Amém? Nós precisamos sair daqui hoje cristalizado. Mesmo o louvor foi lindo ontem. O ensaio pessoal, a banda tocando. Tem um momento ali que os acordes estão bem perto do CD lá do som. Está bonito demais mesmo. Mas aquilo é ministério, tá? Ali tem aplauso, ali tem glória, que louvor. O pessoal acabou o culto mesmo. Continua assim que, poxa, o pastor Mateus, está bonito isso aqui, glória a Deus. Aquilo é ministério. Não se iluda. Não se iluda. Não tenha dúvida. Os que disseram, Hosana ao que vem, crucificam. O ministério é traiçoeiro. O ministério é um redemoinho do mar que você entra e te puxa, te joga no meio. Você nada, você surfa bonito, todo mundo aplaude, daqui a pouco vai dar um impacto. Cuidado com o ministério. Não se estresse lá. Quando estiver estressado, sai, meu irmão. Volta para o chamado, aqui é descanso. Aqui é refrigério. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu assumi para o campo missionário lá no Nordeste, eu cheguei de seminário cheio de apostila, cheio de como fazer. O segredo de um bom ministério, a quarta dimensão, não é correr fora. Sabia tudo. E não fiz nada. Deu tudo errado. Foi tudo por água abaixo. Minha eloquência. Eu chegava, os irmãozinhos lá, tudo pobrezinho, irmãos. Minha mensagem hoje será expositiva. Semana que vem pregarei com inferência, com textual, com inferência. E outra semana com tópicos, subtópicos. O povo precisa ser alimentado. Aí eu fui perdendo tudo. Chegou um dia, eu falei, fazer as malas, vou embora. Abri minha mala no campo missionário, joguei minha roupa dentro, fechei, fui falar com o bispo EGCE, fui no orelhão ligar, cobrar. 9021. Fui ligar, cobrar. Era 9 antigamente. Aí, tem pobre ligando pra mim, né, que a musiquinha? Tem pobre ligando pra mim. Porque o pobre fica do meu cobrar, né?
Não é isso a musiquinha? Tem pobre ligando pra mim. Quando eu estava chamando, eu estava totalmente arrebentado. Estava no ministério, né? Estava no ministério. Quando o cara fala comigo assim hoje, quando alguém encontra um irmão que fala assim, rapaz, estou no ministério, eu falei, ai, coitado. Sai de lá, cara. Que isso, rapaz? Sou chamado para o ministério. Não, você não é chamado para o ministério, é chamado para cá com Jesus. Chamou para si. Você foi enviado para o ministério, mas vai lá e faz e volta correndo para baixo. O cara fala assim, eu estou no ministério agora. Cuidado com ele, olha por ele. Não é mais vantagem falar que está no ministério, mais não. Aliás, as pessoas confundem ministério, né? Porque quando fala ministério, o cara se incha, né? Compra aquela maleta para o ministério. Mas é mini. Não é magistério, gente. É ministério, é para servir. É serviço, né? E o cara confunde. Agora do ministério, aleluia. É mini. Não é magi. Eu fui ligar para o bispo, eu quero ir embora. Aí eu fui ligar para comprar para entregar a igreja. Então, não é verdade? Foi para entregar a igreja. Quando eu estou discando o 9021, eu completei a ligação, até que chamou. E o bispo atendeu, ele ficou, alô, eu lembro que ele estava falando, alô. Quando foi chamar, quando chamou, deu o primeiro toque de chamada, aí a voz do Espírito Santo falou no meu coração, será que Jesus abandonaria as ovelhas? Será que Jesus faria isso? Aí eu não aguentei mais, soltei o orelhão, lá o telefone, ele ficou balançando, e eu via o bispo falar, alô, bispo, eu olhei assim para aquela favela que eu estava pastoreando, condições subhumanas, o esgoto que passava na frente da igreja, um amor caiu no meu coração por aquele povo. Fui para o quarto onde eu morava, na casa pastoral, e comecei a chorar. Fatalmente tinha um livro caído no chão com a página aberta, Heróis da Fé. Meu pai tinha dado quando eu fui para lá, na página de Jonathan Goforth. E eu li, e eu chorei tanto. 5 horas da manhã eu caí, uma poça de lágrima, e eu adormeci em cima do livro e da minha mala. Acordei umas 9 da manhã, aí já estava cansado, cheio de poeira assim no chão, e eu ouvi uma voz falar comigo, agora eu vou pastorear a sua igreja. Glória a Deus. Vai descansar um pouco, e daqui a pouco eu falo contigo. Fui para a cama e deitei, acordei umas meia-dia, uma hora. Deus falou comigo assim, agora faça assim, manda meu povo me louvar. Glória a Deus. Manda fazer isso. Eu fui pregando o que Deus mandava. Eu mudei todo o meu estilo de pregação, todo. Hoje, lá onde eu era assim, subhumano, eu fui em 2008 ao Rio, e o Gessé Peloni, secretário de missões, me chamou para o almoço. E eu fui com os pastores de Bangu para o almoço. Ele ficou em pé de altão, ficou em pé, irmãos, eu quero fazer uma surpresa. Pastor Eliseu, eu olhei assim, eu estava pregando só lá no Rio, não estava fazendo nada. Esse almoço é para o irmão. Eu falei, mas para mim, a igreja que você investiu, você passou fome, que ninguém queria, que você lutou, hoje ela acaba de se tornar um distrito de Caruaru, com 6 igrejas abençoadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No ministério não tem perspectiva, no chamado eu tenho visão. Olha, se eu ficar aqui, eu falo a tarde inteira sobre isso aí, não vai esgotar o tempo. Eu espero que você tenha entendido o que Deus quis falar no nosso coração. Nossa igreja de Portugal, ela vai dar um estouro, um boom, Deus vai fazer algo tremendo. Esse é o canal para toda a Europa, o leste europeu. Aleluia. Eu não estou falando com pastores locais, eu estou falando hoje com superintendentes distritais de países aqui nesse lugar. Aleluia. Nesse momento não estou falando com pastores, eu estou falando com os SDs da Holanda, SDs da Alemanha, SDs da todo o leste europeu, da Inglaterra. Eu estou falando com SDs dessa manhã. Está sendo filmado aí. Depois confere essa profecia. Eu estou falando com SDs aqui. Aleluia. Nós estamos aqui sentados agora num concílio para resolver situações de mais ou menos 100 mil membros aqui na Europa. Mas só vai acontecer se nós deixarmos um pouco o ministério e ficarmos mais na chamada. Aleluia. E ficar sobre os pés. Aleluia. Aliás, se o bispo me permite, eu queria orar com os pastores. Se você puder vir aqui à frente para a gente orar junto aqui. Vem como ovelha, vem como pastor, vem como ovelha. Vem receber aqui o melhor de Deus nessa noite, nessa manhã. Aleluia. Porque Deus quer nos recolocar, quer enfatizar a nossa chamada.
Põe na sua mente, eu fui chamado para estar com Ele. Eu fui chamado para viver com Ele. E na hora que eu quiser fazer o ministério, Ele vai mandar eu fazer. A gente quer se colocar na posição de Deus, de fazer ministério do jeito que a gente acha que tem que ser feito. O ministério vai ser feito, irmão. Vai ser feito, amada. Mas tem que ser uma ordem do chamado. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está mudando muito foco nesta manhã. O Senhor está mudando muita coisa nesta manhã. Uma nova perspectiva, um novo tempo, algo novo de Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, nós estamos aqui embaixo da unção do Teu Espírito. Estamos no lugar do esconderijo do Altíssimo. Estamos, Senhor, no lugar chamado. Jesus passava 8 horas na chamada e 3 segundos no ministério, porque ele sabia que o ministério era perigoso para ele. Deus, o ministério é um lugar de risco, onde eu vou lutar, trabalhar, mas eu tenho que voltar para a base. O ministério é um lugar que eu enfrento demônios, que eu enfrento problemas, situações, pessoas mal intencionadas lá no ministério. Mas eu não posso ficar ali, Senhor. Ali o aplauso acaba. Ali acaba, Senhor, a glória. Ali acaba, Senhor, a condecoração, a premiação. Eu preciso de unção na minha vida. Eu preciso abrir minha boca e as minhas ovelhas dizer: meu pastor esteve com Deus. Meu pastor esteve com Deus, Senhor. Eu jamais quero ouvir a frase: que mensagem inteligente, esse cara estudou muito. Não, que mensagem ungida, ele esteve com Deus. Deus falou com ele, não é possível. Eu conheço essa sarça, mas quando Deus manda a glória, Deus faz o que tem que fazer através de nossas vidas. Deus quer revolucionar o seu pastorado nesta manhã. Deus quer revolucionar a sua liderança nesta manhã. Oh, aleluia. Pai, nesta manhã, Senhor, nós erguemos as vozes ao Senhor agora. Pedimos a tua misericórdia para a nossa vida. Pedimos a misericórdia para a igreja de Portugal, para a igreja da Europa, para a tua igreja aqui neste lugar. Quando o materialismo está imperando, quando, Senhor, o homossexualismo é tão normal, quando que o aborto é uma coisa comum, quando que as pessoas zombam de Deus, esfrega o punho na cara de Deus. A sua igreja veio para fazer a diferença. A sua igreja veio para dizer o que é pecado e o que não é pecado. Deus, nós só poderemos condenar o pecado se formos alvo da santidade. Oh, aleluia! Deus, se não houver unção do Espírito em nosso ministério, nosso pastorado, nossa pregação é vã, nosso trabalho é vão, porque nós precisamos ter, Senhor, o carinho, a garantia da unção do Senhor. Isso só no chamado. Nos esconde em Ti, Senhor. Nos esconde em Ti, Senhor. Tem muito pastor exposto, correndo perigo, Senhor, à deriva, Senhor, sendo alvo de flechas. Nos esconde em Ti, Senhor. Se vier a flecha, vai pegar no Senhor e não na gente. Nos esconde em Ti, Senhor. No chamado, meu Deus, no estar contigo, no relacionamento contigo, e mais tempo contigo. Nesta manhã, Senhor, nós clamamos por avivamento, nós clamamos por avivamento genuíno, Senhor, não um movimento carismático, mas um avivamento do Espírito, algo genuíno, algo da Tua presença, algo que não seja do homem, mas que seja oriundo exclusivamente do Teu coração, Pai. Nesta manhã, muda o nosso foco. Nesta manhã, nós vamos nos levantar, Senhor, com uma nova visão, uma nova expectativa da nossa vida. E queremos estar contigo no chamado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
fique sobre os pés. Deixa eu falar mais uma coisa rapidinho. Longe esteja de mim, irmãos, dizer que o ministério não presta. Eu só disse que o ministério é perigoso. Mas ele é útil, porque é lá que Deus faz as coisas. Só que ele é perigoso quando eu fico lá. Ele vai se tornar uma maldição se eu não voltar para a chamada. Mas o ministério é importante. Você não precisa dizer, eu não quero mais. Não, você precisa do ministério. Ele é importante, ele faz parte. Mas ele não pode ser a minha base. Ele tem que ser o local de trabalho e voltar. O que vai acontecer se você for todo dia trabalhando e não voltar para casa? Seus filhos não comem, seu esposo tem carinho, seu lar não é cuidado. O ministério é só você trabalhar e voltar. Eu quero só lembrar aqui, passar a palavra agora, não sei, o bispo, o pastor SD, o Márcio, mas eu quero lembrar que quando Lutero foi questionado pela sua mensagem agressiva ao papado de Roma, ele teve uma reunião, né? E quando ele saiu da reunião, os vassalos do Papa iam matá-lo, mas alguns irmãos sequestraram Lutero e levaram Lutero para o castelo. Ele ficou escondido lá. Ele saiu do ministério, que lá no ministério está se desgastando 95 teses, né? Enfrentando o Papa, enfrentando a política da época. Ele ia ser morto rapidinho e nós perderíamos Lutero e perderíamos a reforma. Então, glória a Deus pela vida do Lutero. Aleluia. Deus abençoa ele, tira ele do ministério, joga ele lá no chamado, ele fica no castelo e lá ele vai traduzir a Bíblia para a língua do povo. E o povo vai entender as verdades. A teologia de Lutero foi que influenciou os morávios e influenciou John Wesley. Glória a Deus por Lutero. Glória a Deus por Lutero. E lá, há 103 anos atrás, o John Huss, morrendo na fogueira, disse, vocês matam o ganso, mas ninguém pegará o cisne. Depois de mim, Deus levantará o cisne e ninguém poderá pegar. Foi Lutero. Ele morreu velhinho, cantando Castelo Forte é nosso Deus. Espada e bom espírito. Com o seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais, que iguais não há na terra. Ele morre velhinho, ninguém consegue pegar ele e reforma a igreja. E diz ao povo, indulgência não existe, é salvação pela fé. Aleluia. É o conhecimento de Cristo. O clero é uma coisa. Deus quer relacionamento. Eu não tenho que falar com o homem, ele falar com Deus. Ele fala comigo. Ele quebrou, ele rasgou o véu. Aleluia. O novo vive o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Amados queridos, parabéns pelo seu ministério. Mas bem-vindos ao chamado. Deus abençoe. Esta ministração tem sido uma bênção na minha vida. Tem superado aquilo que eu esperava ser. Pastor Eliseu ser um homem usado por Deus e, sobretudo, Deus tem falado e tem ministrado aos nossos corações. Eu creio que é algo vai mudar na nossa igreja, porque Deus tem planos, tem sonhos para a igreja e quer nos usar de uma forma tremenda e maravilhosa. Foi um tempo abençoado, nós tivemos hoje pela manhã a palavra de Deus para o nosso coração. Penso que eu precisava ouvir isso, os pastores também, e foi um maná do céu para a nossa vida. Uma palavra profética, uma palavra revelada no coração de Deus para nós. Que o Senhor nos ajude a gastarmos tempo no chamado e menos tempo no ministério. Amém. Bem, a ministração foi muito importante porque nós podemos ver que nós somos mais chamados do que exercemos o ministério. Isso é muito bom, porque nós podemos ver que o nosso relacionamento com Deus tem que estar cada dia mais e mais perto dele, amém? Nos passou uma palavra muito profunda a respeito do ministério e chamado, algo que nós confundimos muito uma coisa com outra e na verdade não tem nada a ver. E quando nós não temos convicção de que primeiro o Senhor nos chamou para Ele, separadamente do público, das pessoas, nós não conseguimos ser felizes, bem-sucedidos com o restante dos trabalhos. E uma coisa que é muito mais edificante, muito mais importante, é reservarmos um tempo muito maior com o nosso chamador, com aquele que nos chamou, do que com as coisas que pensamos que temos que fazer para Ele. E isso para mim foi extremamente edificante e confirmou hoje ainda mais aquilo que Deus sempre tem ministrado no meu coração e às vezes não sei gerir, mas o Senhor hoje confirmou tantas coisas no meu ser que vai mudar pro resto da minha vida. Amém. Chamado ao ministério. Eu pude aprender, né, nesta palavra que há uma diferença
muito grande de você ser chamado e você ter um ministério. O ministério ele tem que estar sempre em segundo lugar, porque é no chamado que eu ouço Deus, é no chamado que eu tenho intimidade e relacionamento com Ele. Aprendi que isso é o mais importante. E aí sim poder no ministério transmitir às pessoas esse chamado, essa intimidade. Obrigado por essa oportunidade. É um privilégio para mim poder ouvir a palavra de Deus através do